Nação Tricolor, o Resenha 1918 no ar novamente, o seu capítulo de número 23. Hoje eu tenho companhia masculina, tenho companhia feminina. A Karine, infelizmente, não vai participar deste programa, mas acontece. E eu vou passar a bola para minha fiel escudeira, para minha parceira de todos os dias, de todos os programas, que de vez em quando aguenta minhas encheção de saco, que é bom para o público saber que essa menina tem um saco de Jó. Enfim, mas não perturbem, viu? Deixa só para perturbar. E aí, Mirella, suas considerações iniciais desse programa de número 23. Ai, Lucas, é só contigo, cara. Só eu que te aguento, velho. Mas, enfim, vamos aqui, né, para um pré-jogo. Primeira vez falando só de um pré-jogo, um programa todinho. E vamos lá, né? Esperar ver o que se espera, nossas expectativas para o jogo contra o Palmeiras. E só digo uma coisa: que o Palmeiras se lasque bem muito. Ele e sua torcida. Eu vou passar agora a bola. Ele já começou a rir, já tá entrando no clima pro Mariano, certo? Para quem não, Mariano é um convidado nosso, é a primeira vez que ele vai participar do programa. O Mariano é jornalista, certo? Formado na FIC. Então, Mariano, dê sua consideração inicial, expectativa desse programa. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mirella. Boa noite, a Nação Tricolor. E vamos debater esse jogo, né, que já vem cheio de polêmicas. E que a gente espera que o Fortaleza consiga fazer uma boa apresentação, né, e consiga sair com a vitória. Nem que seja com uma apresentação mais ou menos, mas que saia com a vitória, porque a gente está precisando. Nem que seja de metade de um gol para poder sair com a vitória, mas seja tem que metade sair. De um gol do Felipe, mas que... Pronto. Eu disse logo que ele... Enfim, vamos começar com a polêmica logo. O assunto da semana pegou fogo, chamou a atenção da mídia, vários blogs postando, várias páginas do Fortaleza, a imprensa do sul do país falando, ESPN, Fox. E aí, meus amigos, o que vocês podem falar dessa questão dos ingressos, da não venda, que a diretoria do Fortaleza cessou essa venda dos ingressos para do Palmeiras? O que vocês podem falar da opinião de vocês referente a essa situação? Eu estou aqui batendo palmas para a nossa diretoria, que não arregou de jeito nenhum para o Palmeiras, nem para time do Sul, e creio eu que para nenhum outro time. E que o Palmeiras ele tem que se tocar de que ele tá batendo de frente, sim, com um time que tem uma torcida enorme e que merece muito respeito. Assim como ele não teve nenhum respeito com, creio eu, que nenhum outro torcedor rival do Palmeiras. Ele exige uma coisa que eles estão fazendo lá na Allianz, no estádio deles, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Exatamente. Eles estão cobrando uma coisa que eles mesmos estão fazendo. Então, cara, olha pro próprio umbigo, olha pra si mesmo antes de vir querer reclamar, de vir querer bater de frente com a gente. E você, Mariano, o que você pode falar? O que acontece é o seguinte... Na minha visão, né? Pelos fatos, né? O Palmeiras ele tá um pouco pressionado pela torcida organizada, a principal torcida organizada, né? A diretoria, principalmente. Esse jogo para eles é um jogo que é ruim. Por mais que o Palmeiras tenha um time bom, esse é um jogo que é um jogo que eles vêm para cá, eles têm toda uma logística de viagem para sair de São Paulo para vir para cá, né? Tem a questão do horário, 4 horas da tarde para eles é muito ruim por conta do calor, né? São Paulo não é uma cidade também muito fria, assim, altas temperaturas como aqui, mas atrapalha, né? E seria mais benéfico para eles se esse jogo fosse um jogo em Brasília, né? Seria mais benéfico para eles. Não é à toa que tentaram, né? Tentaram comprar justamente o nosso mando de campo e o
nosso presidente não deixou e não quis. Talvez Justamente. seja Então, até assim, por isso, né? Talvez o seja que eu essa acho picuinha. estranho, o que eu acho estranho é o STJD dar uma decisão favorável dessas, né? O que eu acho muito estranho, mas a Camisa? gente pode Camisa ser, pesou, né? Eu achei até que eles não iriam dar, porque o STJD, Tá como fica no Rio de Janeiro, né? Como fica no Rio de Janeiro, tem aquela questão com o Flamengo e tal, pensei que eles não iam dar decisão E favorável, hoje, querendo ou mas não, pelo visto, Flamengo e Palmeiras lutam pelo título, né? pois Querendo ou é, não, são os dois. mas parece que a camisa pesou mesmo. Então, assim, é o Fortaleza entrar dentro de campo, mostrar que ele tem valor e tentar vencer esse jogo, certo? Tentar vencer esse jogo ou então atrapalhar eles, né? Agora Conseguir sim, um pontinho. pessoal, ficando dentro dessa briga de bastidores, vocês que acompanham, a gente que acompanha futebol, que vive nesse mundo do futebol, eu vou dar só um exemplo aqui. O próprio Palmeiras cobrou R$300 no jogo de Libertadores por visitante. Ninguém chiou. No jogo Ceará e Palmeiras que teve aqui no Castelão, a do Palmeiras pagou R$120. Certo? Ceará e Flamengo aqui no Castelão, estou colocando o rival como exemplo porque é da mesma porta de casa e é o mesmo estádio. Foi R$150. Não vou longe. Fortaleza e Palmeiras foi R$110. Enquanto o passe do Palmeiras foi 90,45. Então, e aí? Né? Vamos lá. São os ricos, né? Eles falam que são os ricos do país e tudo, etc. Mas, além dessa questão deles, da pressão que você falou, Mariano, dessa questão que a diretora bateu de frente, Mirella, vocês não acham que eles estão fazendo isso para tirar um pouco do foco da partida em si? Não, acho que não. Eu acho, assim, na minha opinião, é como até o Mariano falou assim, meio por cima. Mas o que eu acho é que eles tentaram comprar o nosso mando de campo, eles viram que não tinha condições de bater de frente com a nossa diretoria executiva ali, com o nosso presidente. Até porque se o presidente acatasse, a nossa torcida ia ficar indignada com ele. Então, o que eu acho picuinha, simples. Não quiseram vender, então a gente vai fazer pressão, alguma coisa do tipo. Simples. Mas também pode ser por esse lado que você também falou, Lucas. Tirar o foco do jogo. Mas a gente não... A gente pode estar caindo nessa parte? Podemos sim, mas a gente está fazendo a nossa parte enquanto a instituição Fortaleza. Estamos comprando nossos ingressos para lotar e estamos lutando para poder não vir com essa barbaridade do Palmeiras. E o torcedor faz seu sócio também, né? Não compra só ingresso. Olha o sócio. Exatamente. É porque, assim, sobre essa questão de pressão, realmente pode ser uma questão que eles estão querendo deixar, né? Por quê? Porque o Palmeiras vem de 2 vitórias. A gente sabe que dentro do futebol, um time, quando ele vem muito relaxado assim, é bom de se jogar. Por quê? Porque quando o time tá relaxado, o jogo flui mais, né? Quando o time tá relaxado, se você pegar uma bola na linha de fundo, o jogador não vai fazer aquele esforço, né? Então os caras podem estar querendo tirar essa pressão deles de lá, né? Querer motivar o seu torcedor. E outra, a gente sabe que quando o time tá pressionado, como o Fluminense, o jogador ele se doa mais. Ele parece que ele entra com aquela tensão, ele tem que jogar mais. Então é um jogo mais perigoso. Então assim, pode ser que eles estejam querendo tirar também a pressão do jogo, né? Por esses fatores, pela questão do horário, pela questão da viagem, por tudo isso, né? Mas eu acredito que seja mais pela questão do mando de campo mesmo, certo? Acho que mais pela questão do mando. O torcedor comum saber, né? A gente nunca entramos nessa questão de torcida organizada no podcast, né? Mas aqui em Fortaleza tem uma subsede da torcida organizada do Palmeiras e ela é muito grande. No jogo contra o nosso rival, veio gente de Juazeiro, veio gente de Mossoró, certo? Se hospedar na subsede para ir pro jogo. Então, quer dizer, fora quem vem de São Paulo para cá, né? Tem. Eles têm até página, tem vários seguidores. Então, assim,
Eu trabalhei com um colega, né, um colega meu, trabalhei com ele, que ele era dessa torcida organizada aqui em Fortaleza, né, e eles são bem organizados, assim, questão de ingresso, isso, aquilo, outro, são bem organizados, então, vai ter uma boa quantidade deles, né, os 3.000, né, os 3.000 que foi liberado só. Eu não acredito que eles vão tentar abrir mais ingressos, né? Até porque já são o que sexta-feira, né? Sexta-feira, então não tem mais como apelar para nada. Então a decisão da diretoria foi acertada, né? Eu achei que não iria acontecer uma decisão como essa que foi feita, certo? Eu acho que a diretoria ia demorar, mas como eles restringiram a compra de ingresso, tá bom, tá ótimo. Deixa os 3.000 lá, não vão fazer muita zoada e a nossa parte lotar e a gente tentar vencer o jogo. Vamos deixar agora um pouco essa polêmica de lado, certo? Foi uma polêmica que apimentou esse jogo, isso é bom, dá uma pimentazinha nesse confronto. Mas vamos para dentro de campo, pessoal. É o vice-líder do campeonato, né? O atual campeão brasileiro, o badalado Palmeiras, contra o Fortaleza, o time que briga por se manter, ou quem sabe conseguir um algo a mais nesse campeonato brasileiro. Estamos na 14ª posição. Mas vamos lá, o que vocês esperam para esse jogo, dentro de campo? Palmeiras vem sem seu principal jogador, Dudu. Para até, se vocês quiserem falar um pouco do Palmeiras. Qual a expectativa de vocês para essa partida? Assim, sem o Dudu, fica um time, pelo menos na minha visão, né? Fica um time mais... como é que eu posso dizer? Fica sem a referência. Né? Sem aquela referência daquele jogador que busca mais o jogo, que tenta tirar um pouco a marcação, né? Sendo que ele provavelmente vai usar o Zé Rafael, né? Que é um grande jogador também. Mas assim, perde. E só pra acabou com a gente lá, né? Depois que o Zé Rafael então, entrou, ele acabou com o jogo. Então assim, perde a questão ofensiva, né? Então, assim, eu acho que o Fortaleza tem condições de arrancar um bom resultado. Agora vai ter que saber jogar o jogo. Porque não pode vacilar. Eu acho que um dos grandes erros, isso é uma crítica que eu faço, um dos grandes erros do Fortaleza no Campeonato Brasileiro é porque muitas vezes um jogador específico ele erra num ponto e a gente toma um gol, né? Na minha visão, nosso sistema defensivo é o grande calcanhar de Aquiles da equipe, certo? Apesar de ter melhorado, né, o desempenho defensivo, porém ainda é o calcanhar de Aquiles. Na questão assim que eu vejo dentro das 4 linhas, eu vejo assim por um lado, o que pode agregar essa polêmica toda fora do campo para dentro do jogo. Ao meu ver, os jogadores deveriam entrar com muita garra, com sangue nos olhos, pensando assim, porra, os caras querem vir aqui, querem mandar no nosso estádio, na nossa casa. Não, cara, calma aí, pera aí que a casa é nossa, quem manda aqui é o Fortaleza, somos nós. Pra mim, na minha opinião, era pra entrar desse jeito, tá entendendo? Com esse pensamento, esse tipo de pensamento e com querendo ganhar de qualquer jeito. Como o Mariano também falou, prestar atenção nessas partes de perdas de bola, de coisas que a gente vê que dá para poder consertar e não fazer. Por exemplo, não forçar demais a bola, porque a gente sabe que o outro lado tem uma qualificação muito maior do que a gente. Sim, então, mesmo sem o Dudu, que é um reforço também pra gente, mas eles têm um banco, eles têm reservas à altura para poder substituir o Dudu. Então, pés no chão, mas com aquele pensamento de vitória e de garra, que é um clássico e que quem manda aqui é o Fortaleza. Como vocês falaram assim embaixo, o Palmeiras tem um elenco muito grande, um elenco muito bom, isso ninguém vai discutir. Eu acho que só no futebol falar que esse time do Palmeiras é ruim. Não é ruim. Agora,
tem aquela questão. Tem as diversidades que eles vão encontrar. Calor, campo, viagem, isso tudo que a gente estava falando. E torcida. E torcida também. Esse era o ponto que eu ia fechar agora. A nossa torcida tem que fazer a diferença. Nossa torcida tem que levar essa questão para dentro de campo. Tem que incentivar, cobrar e gritar muito. Torcer muito, vibrar nesse jogo, para que o cara entre pilhado, sim. Um detalhe dessa partida, né? A gente, Fortaleza, né? É um confronto equilibrado. O Palmeiras vai ser 5 partidas, 4 empates e 3 vitórias no Fortaleza. Certo? Mas faz um bom tempo que o Fortaleza não vence o Palmeiras aqui no Castelão. Eu não estou com o dado aqui agora aberto, mas, salvo não me engano, a última vitória do Fortaleza no Castelão contra o Palmeiras foi na década de 80. E aí, então é um tabu que nós temos que quebrar. O que vocês me dizem? Fortaleza foi criado para poder quebrar tabus. Fica aí a dica. Assim... E olha, assim, o Fortaleza, como eu falei, o Fortaleza ele tem que saber jogar o jogo, certo? Não adianta, e se ele for jogar com 3 atacantes, não adianta querer o time jogar, como a Mirella mesmo falou, querer dar aquele passe arriscado, querer fazer uma jogada mais brilhante. Não, faz o simples, toca a bola, espera os caras, certo? Tenta matar no contra-ataque. O Palmeiras tem uma deficiência que ele mostrou aqui contra o Ceará, que o Fortaleza pode explorar, que é a questão dos alas. O Marcos Rocha e o Diogo, eles sobem demais. Eles sobem bastante. Então, o Romarinho de um lado, o Oswaldo ou o Edinho do outro, podem muito bem aproveitar isso. O próprio André Luiz pode muito bem aproveitar isso, certo? Porque se deixar no mano a mano o zagueiro, pode ser o Vitor Hugo Gomes, certo? Não tem pra onde correr. O zagueiro como o Gomes e o Vitor Hugo, eles se deixar no mano a mano com o Romarinho, com o Oswaldo, os caras decidem, certo? Os caras decidem. Então, assim, o Fortaleza pode explorar essa questão aí. Para passar a informação histórica, né? A vitória do Fortaleza aqui no Castelão foi em 1974, certo? Foi no ano que o Palmeiras foi campeão nacional. 2-1 pro Fortaleza, certo? Gol do Lucinho e do Zé Carlos. Só para embasar. Como vocês estão falando do ponto fraco do Palmeiras, eu acho ponto fraco o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa não marca bem. Acreditam que aí vai ser mesmo o ponto de Aquiles, o calcanhar de Aquiles do Palmeiras, onde o Fortaleza tem que jogar? Ou existe mais alguma falha nesse time que nós podemos aproveitar? Fora... Não, na minha visão é as laterais mesmo, não é? Porque ali tanto aliás, os dois, eles sobem demais, eles atacam demais, são muito ofensivos. Então, é aquela coisa. Poxa, Mirella, melhor na marcação do que o Diogo. Diogo Barbosa, ele falha muito. Você for ver o que o Cebolinha fez com ele ali, foi demais. Mas só que é aquela coisa, eles são muito ofensivos, eles sobem demais ali, eles toda hora estão indo pra frente, tá entendendo? E é os dois, não é só um e o outro, é os dois na mesma hora. Então, para aproveitar ali, é fácil. Agora, o que tem que fazer? Ele não pode entrar, por exemplo, como entrou contra o Fluminense, o Zé Ricardo. Ou então, eu não falo nem como entrou contra o Inter, mas como o Fluminense, pelo amor de Deus, com 3 volantes, não pode fazer isso. Tem que entrar com os jogadores velocistas do Fortaleza. Agora, outra coisa. Como o Mariano falou, a gente pode chegar muito bem ali usando as nossas armas, que é o Romarinho, o Oswaldo, o Edinho e até o André Luiz. Mas agora o que não pode é perder as chances que são criadas. E a gente perde muitas chances na cara do gol e acaba levando no final. Isso não pode acontecer. Eu não sei pra vocês, mas eu acho que esse jogo vai ser aquele jogo cirúrgico, certo? O Fortaleza não vai ter muitas chances, até porque o Palmeiras gosta muito de ficar com a bola. E então a chance que tiver a gente tem que matar. E é uma característica do Mano Menezes também, né? Ficar muito com a bola. E aproveitar esses 15, 20 primeiros minutos
que ainda é quando o sol tá matando, para fazer o gol e deixar ele se virar. Exatamente. Tem que ser desse jeito. No ponto que eu falei, a questão do Marcos Rocha e do Diogo, o Marcos Rocha até que marca melhor. Só que o Marcos Rocha tem uma questãozinha. Marcos Rocha, ele vem jogando direto. Ou seja, ele tem um desgaste físico maior. Certo? E o Marcos Rocha não é nem mais aquele jogador, até porque ele já passou por muitas lesões, né? Aquele jogador que a gente imagina como era antes. A gente imagina como era mais 4 anos atrás, vamos supor. Né? Então, assim, outro ponto que o Fortaleza pode explorar, só que aí é no meio. Né? Aí não tem como você jogar pelo meio, muito pelo meio, porque aí vai ter o Felipe Melo e vai ter o Bruno Henrique. Mas, assim, o Fortaleza pode muito bem explorar o lado do Felipe Melo para tentar forçar um cartão amarelo, tentar forçar até uma expulsão do jogador. Porque a gente sabe que o Felipe Melo, ele, assim, é um jogador, é um bom jogador, não é um mau jogador, não. Mas quando ele tá doido da cabeça... Ele fica doido. Pois é, aí ele pode ocasionar um lance que pode ser expulso, né? E como o Lucas falou aí, tentar ser cirúrgico, né? E o Mano vai tentar segurar muito a bola, né? O Mano vai colocar o Zé Rafael justamente para isso, né? E eu ouvi falar que ele estava treinando o Lucas Lima já como segundo volante, ou seja, se ele colocar o Lucas Lima ali como segundo volante, como ele fez contra o Goiás, a gente vai ter mais liberdade. Vai ter menos a bola, mas vai ter mais liberdade, né? E o time dele fica mais lento. Tempo. Justamente. O Lucas Lima não marca ninguém. O Lucas Lima é preguiçoso. Justamente. Um jogador que eu detesto é o Lucas Lima. Ele não corria atrás de nenhum jogador do Goiás na hora que pegava a bola. Então, assim, fica uma lacuna ali. Então, Fortaleza tem essas duas chances para aproveitar, né? Como o Lucas falou, tem que ser cirúrgico, né? E para falar mais um detalhe do Palmeiras, não é só o Dudu vai fazer muita falta. Mas o Palmeiras vai com um ataque que nunca jogou nessa competição, que pode ser Zé Rafael, o William, que está voltando de lesão, voltou há pouco tempo, e o Luiz Adriano. Então, quer dizer, não vai ter entrosamento do ataque como foi na primeira partida, né? Que os caras estavam voando. Agora tem que ter cuidado com o Luiz Adriano, pela fase boa que ele tá tendo. Tem que ter uma marcação, ele tem que ter uma marcação ali pesada. Quinteiro, talvez, dependendo de onde ele for cair, tem que ter ali cuidado ali com ele. É aquela história que eu falei sobre o Luiz Adriano aí, sobre o ataque do Palmeiras, aquela questão que eu falei do Fortaleza. Acho que o grande calcanhar de Aquiles do Fortaleza que deu uma melhorada, realmente, mas é a questão defensiva. E o Luiz Adriano, ele, no jogo contra o Fluminense, os 3 gols que ele fez contra o Fluminense, todos eles foram falhas da zaga do Fluminense, do sistema defensivo do Fluminense. Então, assim, o sistema do Fortaleza nesse jogo defensivo tem que ser perfeito. Não pode nenhum tipo de erro. Toda bola que for cruzada na área, o jogador tem que marcar jogador, não pode ficar olhando para a bola, que é o mal do jogador brasileiro. Então, assim, tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Para arrancar um bom resultado, tem que ser perfeito. Principalmente o Quinteiro, que às vezes dá umas falhadinhas ali, Exatamente, às vezes dá uma falhada. E o meu maior medo é porque já, se eu não me engano, deve estar com uns 2 a 3 jogos que o Quinteiro ali no finalzinho ali tá começando a sentir um cansaçozinho, né? É a mesma coisa do Marcos Rocha, a gente coloca o Quinteiro. O Quinteiro é o jogador que mais atua com a camisa do Fortaleza. Então o desgaste dele tá vindo. É natural. É tanto que o Fortaleza corre quanto tempo para tentar trazer mais um zagueiro, porque sabe que se o homem estourar, vai de novo ficar sem zagueiro, né? Exatamente. Por isso que eu acho que o Zé Ricardo pediu. E pediu correto. Eu acho que o Zé Ricardo pediu. Não. A gente falou muito do Palmeiras, acho que foi muito bom esse papo. Agora vamos falar um pouquinho do nosso. Qual a maneira que a gente tem que entrar para jogar esse jogo? Certo? Vamos se impor logo, vamos esperar, vamos tentar ficar com a bola, vamos usar velocidade. E aí? Assim, na minha visão, né? Na minha opinião, eu acho que tem 2 maneiras dele entrar esse jogo. Primeira, o 4-3-3,
né? 4-3-3 ali convencional, certo? Eu tiraria pela fase, pela questão que o Felipe ele joga como primeiro volante, eu tiraria o Felipe por enquanto, certo? E testaria ali o Gabriel Dias e o Juninho. O Gabriel Dias ficando mais e o Juninho ali tendo mais saída, certo? O Vargas, colocaria o Vargas, certo? O Oswaldo na direita, Romarinho na esquerda e o André Luiz no meio. Ou então, se ele não for com Vargas, colocaria o Edinho ia para a direita e o Oswaldo ficaria ali como falso camisa 10, né? Falso camisa 10 que daqui que se a um saiu muito bem ele... contra o Bahia. Justamente, daqui a um tempinho ele vai se tornar nosso camisa 10. Você não tem dúvida. E na esquerda, eu colocaria o Bruno Melo pela questão da marcação, né? Mas é uma escolha que ele pode colocar o Carlinhos, né? A gente vai ficar nessa dúvida. E a outra maneira que eu acho que ele pode colocar é os 3 volantes. Só que aí é o seguinte. Oh, meu Deus. Só que aí é o seguinte. Os 3 volantes, na minha visão, não dá para colocar Felipe. Isso foi visível contra o Fluminense e foi visível contra o Santos. Não dá para colocar Felipe e Juninho juntos, porque um tenta fazer a função do outro. E os dois não marcam muito bem. Apesar do Felipe aparecer nos scouts como o segundo roubador de bola, né? Mas o Felipe, ele tem, assim, em certo momento do jogo, ele desaparece, né? Sim. É aquele jogador vagalume que aparece e não aparece. E o Juninho é bom jogador, mas tem muita deficiência na questão de defesa, certo? Então, procuraria 3 volantes, mas procuraria 3 volantes tentando colocar ali o Gabriel Dias, o Juninho e quem sabe ali o Araruna. Quem sabe? Certo? Já tá recuperado, pode jogar. Você falou então, do desarme do Felipe, né? É algo surpreendente, porque o Felipe nunca foi jogador de desarme. A gente sempre enalteceu o Felipe na questão de quê? De passe, de lançamento, daquela transição do meio campo ao ataque. E nesse ano o Felipe tá fazendo mais essa função. Agora, concordo contigo na questão que ele não marca tão bem. Mas mesmo assim, ele é um cara que tá fazendo o que o técnico tá mandando. Assim, essa questão de desarme eu acho que é mais por conta da posição que ele joga, né? Se você for prestar atenção, o Felipe ele joga ali, isso desde a época do Rogério Ceni, acho que foi o Rogério Ceni que colocou isso. Ele joga ali como primeiro volante, certo? Então quando ele joga ali como primeiro volante, vai passar por ele, né? Acho que até que o Gabriel Dias marca muito, mas ele avança mais, certo? O Gabriel Dias tem essa qualidade, ele marca muito, mas ele avança mais, certo? Então assim, eu acho que ele tá ali no topo de questão de desarme por conta disso, porque ele tá jogando mais recuado, né? Você vê que o Felipe ele não joga mais na frente, ele joga mais atrás segurando ali, é tanto que o Rogério Ceni colocou ele até de zagueiro, né? Até de zagueiro por essa questão aí. Então, Pela assim, qualidade que ele tem na saída de bola também, né? Também. Então assim, desde o começo, quando o Zé Ricardo foi contratado, eu acho que é como eu falei no grupo onde a gente participa, eu acho que o Zé Ricardo ele não pode mexer nos 3 atacantes. O resto ele pode até mexer, mas nos 3 atacantes ali, eu acho que ele não pode mexer, porque ali é a válvula de escape do Fortaleza. Ele não pode nem mexer. Ele não pode nem mexer porque o nosso time ele é formado mais de atacantes, né? Ele é formado para poder ser mais ofensivo. Exatamente. Então, essa é a maior questão, eu acho. O Zé Ricardo veio com o pensamento e conhecendo os jogadores, ele tá vendo que é outra coisa completamente diferente. E é a filosofia do Zé Ricardo, né? A filosofia do Zé Ricardo é de ser mais retranqueiro. Porém, ele não tá meio que fazendo isso no Fortaleza. Aliás, ele tentou fazer isso, mas ele viu que não dá certo. Aí, tanto que contra o Bahia, ele foi no Bahia, ele foi de 4 atacantes. Porém, eu acho que ele vai com os 3 volantes novamente. Mas... Eu também sinto isso. Os dois, eu já converso muito com os dois, a gente já bateu esse papo, e foi o que eu falei, a torcida do Flamengo pegava muito no pé do Zé Ricardo por causa disso.
Porque ele enchia o time de volante, quando o Flamengo fazia um gol, ele já tirava um atacante e botava um volante. Enchia o time de volante. Era isso que a do Flamengo ficava pé com ele. Eu acho que não só o Flamengo, né? Mas tanto o Vasco como o Botafogo também. Porém, velho, não dá. O nosso time tem poucos volantes no nosso time. Chegou. Bonilha tá aqui, mas tá nem quebrado, joga, eu né? acho. E o Bonilha cara, tá. Não dá. O Bonilha eu acho que é pro próximo ano. Eu penso desse jeito lá, porque enfim, não dá mais pra contar. Bonilha é estranho porque ele chegou e o cara já se contundiu. Alguém buzinou no pé do Zé Ricardo, bota ele em campo. Quando ele entrou em campo, você viu que o cara tava pesado, sem ritmo, completamente perdido. Mas o Zé Ricardo também colocou ele numa função que não era dele, né? Que era fazer ali como se fosse um camisa 10. Não era a função do Bonilha ali. O Bonilha ali, eu vi, pelo menos com o Rogério Ceni ali, como, sei lá, um segundo volante para primeiro volante. Com o Juninho faz. Assim, então, eu tenho uma percepção um pouco diferente desses dois jogos, né? Tanto quanto o Inter, quanto o Fluminense. Contra o Inter, eu tenho uma percepção seguinte. Fortaleza fez um bom primeiro tempo. Só que ele não aproveitou a chance. Aliás, ele até aproveitou, só que o goleiro do Internacional não deixou. O Danilo Fernandes. Né? O Vasquez e o Edinho. Né? E no segundo tempo, o Fortaleza cansou. O Fortaleza foi aquele mesmo desgaste físico de sempre. O Fortaleza cansou, perdeu o meio de campo, perdeu o poder ofensivo. E eu acho que ele quis ali, até porque ele mal conhecia o elenco, né? Tava conhecendo ainda, era o primeiro jogo dele, no caso. Então, assim, ele quis ali tentar equilibrar o meio de campo, colocar o Bonilha, mas tentar equilibrar o meio de campo. Aí o cara vai dizer, Lucas, mas ali ele quis ser mais retranqueiro e tal. Pode ser, porque ele tinha uma opção ofensiva no banco. Mas eu vejo assim, eu vejo que ele quis mais equilibrar a questão da marcação, porque ele via que o Inter estava se aproximando do gol. Né? E o gol, mais uma vez, foi uma falha nossa. Foi falta no Roger Carvalho? Não interessa, mas foi falha nossa. Né? Foi falha nossa. Falha de cobertura de marcação, falha de um erro. Né? E contra o Fluminense foi o seguinte, contra o Fluminense, na minha visão, ele entrou com 3 volantes, mas para ver como é que o time reagia em relação a segurar mais a marcação. Né? Segurar mais a marcação e tentar matar o Fluminense num contra-ataque, né? Só que o André Luiz não funcionou, o Felipe Pires também mal funcionou, o Wellington também não funcionou, né? Inclusive o Fortaleza perdeu 2 chances claras de gol, né? Se o Fortaleza tivesse podem ser perdidas contra o Palmeiras. Justamente, se aquelas 2 bolas entram, ninguém tava falando de 3 volantes. Né? Ninguém tá falando 3 volantes porque o Fluminense não tinha como reagir. Né? Então, assim, eu acredito que ele pode até ir com 3 volantes, mas ele não vai mexer ali naquele setor ofensivo, né? Porque ali é a válvula de escape do Fortaleza. Eu vou perguntar agora para vocês, já que nós vamos ter 2 desfalques, certo? Né? Já que os treinamentos não são abertos, a gente tenta sempre buscar com assessoria, tenta buscar com alguém, com fonte para ver como é que tá esse treinamento, mas é meio complicado. Se você estivesse na pele do Zé Ricardo, qual 11 de vocês pro próximo jogo, sem o Wellington Paulista, sem Felipe Pires? E até fazer um pequeno comentário. Que críticas que nós recebemos, que a gente também tem que compartilhar, porque nós fazemos parte. Alguns torcedores reclamando da imprensa, no qual diz que o Felipe Pires é do Palmeiras. O Felipe Pires não é do Palmeiras. O Felipe Pires é do Hoffenheim. No acordo que foi feito com o Palmeiras ainda paga um percentual do salário do jogador, porque é um salário altíssimo, certo? E por essa razão que ele não pode jogar contra a gente. Ele não é do Palmeiras, como foi se noticiado e publicado isso em meios de comunicação. Mas vamos lá. Qual seria o 11 de vocês para essa partida? E por que, se quiser explicar também. Felipe Alves, né? Destaque do Fortaleza. Aí vem Tinga, Quinteiro, Jackson e eu vou de Bruno Melo. Apesar de eu sentir o Bruno Melo um pouco assim displicente ali, então... Mas enfim, eu vou com ele porque eu acho ele melhor defensivamente, apesar de não subir tanto ofensivamente.
Ali no meio de campo, ali eu vou de Juninho, Araruna e Vasquez. E no ataque, Osvaldo, André Luiz e Edinho. E você, Certo. Mariana? O meu. A Mirella vai no 4-3-3. Você vai no 4-3-3. Exatamente. Bom, eu vou no 4-3-3 também. Felipe Alves, né? Tinga, Quinteiro, Jackson e o Bruno Melo, certo? O que é que eu acho do Bruno Melo? Eu acho que o Bruno Melo, como é a primeira Série A dele, ele tá um pouco naquela, né? O cara, não, a primeira vez que eu tô jogando isso aqui, se surpreende, né? Com os jogadores que ele tá jogando. E o Bruno Melo, ele tem uma deficiência que, se ele consertar isso, ele vai se tornar um grande jogador, que é o poder de decisão. O poder de decisão e de reação dele, às vezes, é muito lento para uma jogada, certo? Acho que isso que atrapalha muito ele. Quando ele pega na bola, ele tem que ser mais rápido na decisão, certo? Tem que ser mais rápido e seguro na decisão que ele vai tomar. Acho que isso é o grande problema dele. No meio de campo, Gabriel Dias, como primeiro volante, e Juninho, né? Vou de Vargas, pela questão defensiva, porque o Vargas ajuda mais. O Vasquez, eu sempre digo, o Vasquez, ele tem talento, é um grande jogador, certo? O Fortaleza vai ganhar muito com esse jogador aqui. Só que o Vasquez, ele tem um probleminha, porque ele não tem senso tático defensivo, certo? Ele não ajuda muito na marcação. Eu cansei de ver o Zé Ricardo gritando com ele à beira do campo, o próprio Wellington Paulista gritando, para ele fazer um pouco mais a marcação, né? Ele é o peladeiro, não tem esse senso. Não tem esse senso, mas isso pode ser aprimorado ao longo do tempo. É que ele tem bastante tempo de contrato com o Fortaleza. Isso é só um toque que o próprio treinador, os próprios companheiros têm que dar para ele. Até porque é um cara novo, né? Cara novo. Então, assim, eu iria de Vargas, né? Osvaldo. Apesar do Osvaldo não estar naquela correria que a gente espera, mas o Osvaldo é um jogador que tem muita técnica. O Osvaldo tem um poder ofensivo maior, de decisão. E pronto, decisão. Exatamente. O André Luiz e o Romarinho, né? Eu até andei pensando, não, essa escalação minha, ele poderia fazer o seguinte, ele poderia colocar o Osvaldo mais à frente, né, como um falso camisa 9, e poderia colocar o Edinho, né? Só que o Fortaleza de hoje é o seguinte, o Fortaleza de hoje não pode ser aquele time como jogar com o Rogério Ceni, que ficava correndo feito doido de um lado e pro outro, atrás de bola. Fortaleza tem que ser um time como jogou contra o Bahia. Tem que ser um time que toca a bola, tem que ser um time que planeja a jogada, certo? E como a Mirella mesmo falou, não pode dar esse tipo de passe arriscado, né? Esse tipo de passe arriscado que perde a bola. Porque quando você perde a bola para um Palmeiras com o Zé Rafael, com o Scarpa, é mais complicado, né? Sai bem mais complicado. Então, meu time seria esse, no 4-3-3. Só para variar um pouco, né? A gente conta nos dedos os programas que os participantes escalaram o mesmo time. Eu acho que no máximo foram 2 programas. É algo raríssimo. O meu vai ser diferente de vocês, porque eu sou o contra, né? Felipe Alves no gol. Tinga, que tá jogando muito bem na mão do Zé Ricardo. O Zé Ricardo transformou o Tinga. Quinteiro, Jackson. Bruno Melo, com vocês também, pelo mesmo pensamento. Bruno Melo marca melhor do que o Carlinhos. E a gente vai precisar de uma marcação maior naquele lado direito, que provavelmente vai ser o lado onde vai cair o Marcos Rocha e o Zé Rafael. E um adendo aqui do Bruno Melo também. Nas bolas aéreas, que ele é muito bom também. Ali no primeiro pau ali. É verdade. Então, eu já tentaria fazer esse quarteto defensivo. Vem minha mudança. Gabriel Dias no meio, Felipe mais na direita, Juninho na esquerda, fazendo um trio de volantes e o Vasquez no meio. Um 4-3-1-2. Os 2 atacantes, Romarinho e Osvaldo, sem camisa 9. Por quê? Para tentar trabalhar a bola quando o Palmeiras não tiver
e tentar fazer o chute de média e longa distância. Coisa que o Fortaleza usa pouquíssimo, porque o Juninho pega bem na bola, o Felipe pega bem na bola. E como o Palmeiras vai ter que sair e vai ter que dar espaço, a gente poderia usar a velocidade de Romarinho e de Osvaldo para abrir o time do Palmeiras e usar esse jogador que vem de trás. Minha concepção do jogo. Se iria dar certo ou não, não sei. É um bom time, Agora, nesse time aí, eu só faria uma alteração. Tira o Felipe. Aí eu Não. Eu colocaria o Carlinhos no lugar do Bruno Melo. Para tentar pegar a subida, certo? né? Justamente, porque como você vai ter... Senão o lado esquerdo vai ficar morto. O lado esquerdo vai ter o Vargas ali, mas ele vai ficar... O Vasquez ali, mas vai ficar morto. Né? Então, assim, eu só faria essa alteração, mas no mais... E como tá jogando com três volantes, não tem necessidade de estar o Bruno Melo ali. Exatamente. Eu já pensei nesse esquema por causa do Osvaldo. O Osvaldo não tem que voltar. Exatamente. O Osvaldo não aguenta jogar nem precisaria ele voltar se fosse nesse aí. Porque aí no lado que estaria o Bruno Melo, estaria o Felipe também. Juninho. Então, no meio eu colocava o Juninho. Então não tem essa necessidade dele voltar. Até porque pra gente tentar ficar com a bola também. Porque o que eu acredito no jogo é que o Palmeiras vai ficar com a bola. Pela qualidade. A gente tem que ser sincero. O Palmeiras vai querer ficar com a bola. Então, se a gente puder tirar isso do Palmeiras e fazer o Palmeiras correr atrás, pelo que a gente já falou, o tempo, o gramado, tudo isso, a gente pode tentar desgastar o Palmeiras e ganhar o jogo. É um pensamento, mas vamos lá. Já está encerrando o programa, certo? Mais uma vez, um programa muito bom. Quando o papo é bom, passa rápido. Vocês foram demais. E eu quero as considerações finais dos dois. Primeiro do nosso convidado. Considerações finais, Mariano. O que você pode falar para finalizar o capítulo de número 23? Rapaz, eu só esqueci de dizer da sua escalação sobre o Felipe e o Juninho, né? Mas não tem problema não. Assim, mas assim, foi muito bom. Espero participar mais vezes, né, do programa. A gente sabe que o Fortaleza vai ter um adversário muito difícil, né? Mas o futebol tá aí para ensinar, né? E espero que o Fortaleza faça um grande jogo mesmo, um jogo que seja cirúrgico, como o Lucas mesmo falou, e que consiga a vitória. E se não conseguir a vitória, se sair um empate, não tá ruim. Na minha concepção, não tá ruim. Porque a gente tá jogando com o vice-líder, com um time que tem um plantel e tanto. Né? Então, assim, importante pro Fortaleza, que eu sempre falo, é pontuar. Primeiro turno não foi essas ruins, como muitos torcedores pensam, não. Apesar da gente ter desperdiçado muito ponto, né? Mas eu espero que o Fortaleza faça um jogo cirúrgico, faça um jogo contundente, principalmente contundente, e que consiga um bom resultado, né? O importante é pontuar. E você, Mirella? Como o Mariano falou, né? O importante é pontuar. A gente precisa reverter essa nossa questão contra os times paulistas, né? Então, eu espero que o Fortaleza entre como se fosse no segundo tempo ali contra o Santos e o Atlético Mineiro e faça um ótimo jogo. E, novamente, a gente não pode pensar em errar besteira. A gente tem que estar focado no nosso objetivo e focado lá no jogo, que é o mais importante. E pontuar, seja empate, seja vitória. Empate também não é ruim, como o Mariano falou, não é. Como ele pontuou, a gente está jogando contra um vice-líder do campeonato, que até o ano passado era campeão. Aliás, até esse ano, né? Campeão, o campeão, que não saiu outro campeão ainda, né? Então, e tava até então lutando para poder ir para Libertadores, né? Para semifinal e da Libertadores. Aliás, semifinal da Libertadores. Semifinal, isso. Ele caiu pro Grêmio nas quartas.
Exatamente. Então, além do plantel e financeiramente maior do que o nosso. Então, a gente tá ali, vamos lutar sim. E a nossa torcida vai estar presente também lá, sim, apoiando nossos jogadores e incentivando muito. As minhas considerações finais vai ser assinando embaixo o que vocês falaram, a questão de pontuar. O Fortaleza precisa de 23 pontos para se permanecer, 45 pontos. Nós temos 10 jogos em casa. Vencer 7, empatar 2, fica 1 de resto. Então, venceu 7 jogos aqui, empatou 2, faz o número de pontos necessário para permanecer. Então, vamos pensar em pontuar. Se for um ponto, ok. Se for os 3, maravilhoso. Tem que respeitar o adversário e saber as nossas limitações. E, como sempre, eu finalizo o programa lembrando a diretoria: olha o futebol feminino, eu sei que vocês já estão olhando, tem um carinho especial mais ainda. Pensem num jogo, por exemplo, Fortaleza e Botafogo, vai ser na segunda-feira à noite, colocar um jogo de preliminar das meninas, já passou um atrativo a mais para o torcedor, tentar chegar cedo, entrar cedo no estádio. Então vamos lá, continuar apoiando o futebol feminino. E Nação Tricolor, muito obrigado, valeu, até a próxima.